Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. O tema central deste capítulo é a conversão, um milagre extraordinário. Morava em Cesareia um centurião de nome Cornélio. A palavra de Deus diz que ele era da corte italiana, era um homem piedoso e temente a Deus. Mas uma pessoa temente a Deus não quer dizer que ela é convertida. Ela é uma pessoa religiosa e todos da sua casa davam muitas esmolas e oravam a Deus. Mas esse homem observou, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, final da tarde, que o anjo dele se aproximou dele e disse, que Cornélio está fixando nele os olhos e possuiu o temor, perguntou: "O que é, Senhor?" E o anjo lhe disse: "As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus." Nós sabemos que as esmolas e a pessoa ser uma pessoa generosa, isso não leva à salvação. O que leva à salvação de uma pessoa é a sua conversão, é receber o Espírito Santo e a partir daí ter uma relação de intimidade com Deus, crer em Jesus como Senhor e Salvador. O que leva a pessoa à salvação é a fé em Jesus Cristo. Mas ele envia mensageiros a Jope, porque é dito que Pedro estava em Jope. Pedro tinha curado uma moça chamada Tabita em Jope. E nessa visão, ele diz que manda chamar Simão, que é Pedro, que tem por seu nome Pedro, que ele está hospedado em Jope, na casa do Simão Curtidor. E logo o anjo se retirou de Cornélio. E ele chamou 2 dos seus domésticos e mais um soldado e enviou até Jope. Mas Pedro também lá em Jope teve uma visão, porque Pedro tinha subido no eirado de uma casa aguardando o almoço, E Pedro, ele estava com fome, ele quis comer, mas enquanto preparava a comida, sobreveio uma êxtase, ou seja, um estado que se encontra a pessoa fora de si. E então ele viu o céu aberto e um objeto descendo como fosse um grande lençol, o qual baixado à terra pelos 4 pontas. Interessante é que essa visão de Pedro muda toda a história da humanidade. Porque esse lençol, ele continha toda sorte de quádrupes e répteis da terra e aves do céu, e eram animais imundos, E ouviu uma voz que dirigia: "Levanta, Pedro, mata e come." E Pedro replicou: "De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda." E se repete durante 3 vezes. E o fato é que aqueles enviados de Cornélio chegam até Jope, procurando por Pedro, que estava na casa de Simão Curtidor. Mas aquela visão que Pedro tinha tido, ele estava ainda imaginando o que seria aquilo. E enquanto Pedro meditava acerca da visão, o Espírito Santo disse-lhe: "Então os 2 homens que te procuram, estão aí 2 homens que te procuram." Ele foi orientado pelo Espírito Santo que ele fosse com aqueles homens. Então, descendo Pedro para junto dos homens, disse: "Aqui me tendes, sou eu que buscais, aqui vieste."
Então, na hora que ele tem aquela visão, que ele ainda está meditando sobre a visão, o Espírito Santo manda que ele vá com aqueles 2 homens que veio a sua procura. Só que, naquela época, um judeu, ele não podia se juntar com um gentio. E aqueles 2 homens eram gentios. Então, ele agora começa a entender que não há mais distinção entre judeus e gentios. E aí eles começam a dizer: a quem vocês vieram? A que viestes? Ele diz: o centurião Cornélio, homem de Deus, temente a Deus, ele tem bom testemunho do Senhor, da nação judaica. Ele foi instruído por um anjo a chamar-te, e eu vi as tuas palavras. E Pedro vai com eles. Pedro só foi com eles porque também teve essa visão. E o Espírito Santo disse: vai ter com eles, com esses homens que te procuram. E Cornélio ficou esperando lá em Cesareia. E ficou reunido com seus parentes e amigos. E quando Pedro entra na cidade, saiu Cornélio ao seu encontro e prostrou-se aos seus pés. E Pedro diz: levanta-te, ergue, que eu também sou homem. Nós só devemos prostrar diante de Deus e adorar diante de Deus. E a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis. Pedro dá uma resposta, eu diria um pouco grosseira para aquele homem. Ele diz: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. A visão de Pedro muda tudo, muda a história, porque a pregação dos apóstolos era apenas para judeus. Depois dessa visão, Pedro entende que ele tem que pregar para todos. Como Jesus tinha dito, não há mais distinção entre judeus e gentios. E por isso vim atender seu chamado sem vacilar. E por que razão me mandar chamar? O que é que você quer que eu faça? Isso Cornélio pergunta. E Cornélio é contador daquela história, que teve um sonho, aquela visão, que mandar chamar Pedro. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que a conversão de uma pessoa, ela começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela abre o caminho para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora. É o Espírito Santo que faz em nós a conversão, o novo nascimento, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, mesmo aquele homem temente a Deus, religioso, generoso, mas ele não era convertido. Quando ele ouviu a palavra de Pedro, quando Pedro prega, quando Pedro fala quem era Jesus, o que ele veio fazer, que ele veio trazer a graça salvadora como fundamento da salvação, que Jesus veio resolver o problema do pecado da humanidade, Jesus veio restabelecer o relacionamento entre nós e Deus. Sem Jesus não há salvação, a salvação sempre se dá pela fé em Jesus Cristo. Então, Pedro começa a falar tudo isso para Cornélio. E o fato é que Cornélio, ele entende tudo aquilo. E Pedro diz: não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que surgiu entre os mortos. Pedro está dizendo para Cornélio: aquele que eu estou pregando, que é o Jesus, ele morreu, ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E nós somos testemunhas disso, porque esse mesmo Jesus apareceu depois da sua ressurreição 12 vezes. A vários, a nós, a muitos outros. Nós somos testemunhas disso. E esse Jesus nós vimos ascender aos céus, está hoje dentro de Deus Pai. E o fato é que o Espírito Santo desce sobre os gentios, e Pedro falava essas coisas, e caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviu a palavra.
Eles receberam o Espírito Santo, o Espírito de Deus foi derramado sobre os gentios. Essa é a primeira vez que acontece, porque o Espírito Santo tinha sido derramado somente sobre os judeus. E se admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele produz dons espirituais. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo produz 9 dons espirituais. Dom de língua, dom de profecia, dom de cura e vários outros dons. Mas eles começaram a falar em línguas, ou seja, manifestaram o dom de línguas. Então vamos ver que essa visão de Pedro, essa conversão de Cornélio, ela muda a história também. Por quê? Porque Pedro agora entende que a salvação é para todos, não somente para os judeus, mas a salvação, Jesus veio para todos. Como ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os eleitos de Deus são aqueles que vão crer em Jesus, são aqueles que vão pôr a fé em Jesus Cristo, que vão ter a salvação e a vida eterna. A partir daí, nós vamos ver que toda a história da humanidade muda com a visão de Pedro, e agora Pedro passa a pregar para gentios e judeus, antes somente para judeus. Agora todos têm direito a ouvir a palavra de Deus e ter uma relação direta com o nosso Deus, através de Jesus. Que Deus continue nos abençoando.